Pessoal, como vocês estão? Espero que todos bem. Hoje eu resolvi gravar esse vídeo sobre esses temas, né, que apareceram aí na abertura, que é sobre o Enem, sobre a questão de que curso escolher, sobre a questão da carreira que seguir e sobre a questão da tão falada vocação, né? Eu começo dizendo que eu estou gravando esse vídeo por dois motivos. O primeiro é relacionado acho que desde o ano passado, ou até no ano retrasado, mas principalmente no ano passado, muitos alunos onde eu trabalho passaram a me perguntar, a questionar sobre qual, qual curso fazer, qual curso estudar, informações sobre a minha carreira, informações sobre outras carreiras, né, sobre outros cursos, e a gente percebe que essa é uma questão que aflige muitos alunos, né? Eu diria até que a maioria. Eu acho que são poucos alunos que têm isso muito bem resolvido, né? Essa questão do que escolher para estudar e que carreira seguir, muito bem resolvida, são poucos. Então, eles perguntam como é que foi o meu caminho, o meu processo, perguntam sobre outros cursos, outras profissões, e sempre deixa transparecer um pouco dessa dúvida e dessa angústia. A outra motivação foi uma aluna em específico, que aí ela pediu realmente que eu gravasse um vídeo falando sobre essas questões, né, para dar, é uma aluna que está em dúvida também, e disse que acredita que falar sobre esses temas, de repente, pode ajudar a ela na escolha, e ela acredita que pode ajudar alguns alunos, muitos alunos, a tomar essa decisão, ou pelo menos começar a ver, a enxergar algum caminho pela frente, né? Então, como vocês viram aí na abertura, os temas que eu vou tocar e relacioná-los, a questão do Enem, né? A questão do, do curso, qual curso estudar, como escolher o curso, quais critérios, né? A questão da carreira e a questão da tão falada vocação, né? Sobre o Enem, eu acho que eu não tenho muito a dizer, muito a acrescentar, a não ser que, com certeza, um aluno, um estudante que já sabe mais ou menos o que quer, mais ou menos a área que quer, eu acho que o Enem, não vou dizer que ele se torna menos difícil, mas ele se torna mais focado, mais direcionado, né? Porque é menos um problema. O Enem, para quem vai prestar, é um problema, é uma dificuldade, é uma coisa que você tem que enfrentar, e a dúvida do que estudar é outro problema também que o aluno tem que enfrentar. Então, para quem já sabe mais ou menos o que quer seguir, é um problema a menos, né? O Enem se torna um problema a menos. O Enem é uma coisa que despontou há alguns anos, quando eu era estudante de ensino médio, não existia, eu fiz o vestibular, depois o vestibular passou por outras modificações na sua estrutura, né? O vestibular era praticamente local, cada universidade tinha o seu processo, né, de seleção, e o Enem é uma coisa que ficou grande, né, ele unificou, de certa forma, o ensino universitário público federal do Brasil. Tem vantagens, tem desvantagens nisso, né, naquela época, quem quisesse estudar em uma universidade específica, talvez porque só tem aquele curso lá naquela universidade, tinha que viajar e fazer o processo seletivo lá. E às vezes chocava com a prova no lugar em que ele vivia. Isso era um problema. Eu acho que até hoje tem cursos
que só tem em determinadas regiões do Brasil, em determinadas universidades do Brasil, e hoje a pessoa não precisa mais viajar para fazer a prova lá. Então, o Enem tem essa facilidade. Eu acho que uma coisa que pode ser um problema é a questão que a concorrência também aumenta, porque você concorre com o Brasil inteiro, né? Mas Enem, eu não tenho muito o que acrescentar a isso, é tentar resolver primeiro a questão do foco do que estudar e enfrentar, estudar, fazer a prova, se não passar na primeira vez, é assim mesmo, tenta a segunda, tenta uma terceira, vê no que errou, foca principalmente nos erros, e é isso aí. A questão da carreira, eu diria o seguinte, que carreira é uma coisa que nunca está pronta, carreira é uma coisa que se constrói, carreira é uma coisa que a gente compreende melhor fazendo, né? Raramente, carreira é uma coisa que você vai perfilar seu próprio caminho, e raramente um caminho é igual ao outro, né? Dois médicos não têm, apesar de ser uma carreira de médico, mas os caminhos que eles percorreram para chegar, para conduzir a profissão, raramente são os mesmos. Isso aí serve para qualquer profissão. E eu diria que algumas, né, que não são tão bem estruturadas em modelos, são mais, depende mais de você do que de qualquer outra coisa. A profissão de professor é um exemplo disso, né? Professor, você pode fazer os melhores cursos universitários que existirem, né? Pode se preparar como for, mas você, é uma carreira, desculpa, é uma carreira realmente construída no fazer, né? Então, a carreira é uma coisa que não tem jeito, você vai descobrir sozinho e no tempo e no seu tempo, certo? A questão da vocação, eu acho interessante esse tema, né, esse assunto da vocação. Até hoje se fala bastante na vocação, é necessário ter vocação, o entendimento que as pessoas têm ainda do que é vocação, eu diria que quando a gente fala a palavra vocação, pelo menos na cultura brasileira, ainda tem um resquício de religião, né? Vocação é aquele chamamento de Deus para os padres, ou os pastores, ou para, enfim, religiosos de maneira geral, né? Freiras, frades, sempre ligado à religião. Mas há já mais de um século que vocação não é somente compreendido dessa forma, né? O próprio Max Weber tem um texto interessante que, se eu não me engano, é a política como vocação, né? Que ele faz uma distinção entre a vocação do político ou para a política, da vocação na ciência. Como é que surge isso? Como é que lida com isso? Então, digamos assim, que Max Weber, ele, ele teorizou, né, ele cientificizou esse tema da vocação e compreender que vocação não se faz somente com uma questão desse chamamento, né, dessa visão religiosa. Sinceramente, acho, né, ainda que a vocação realmente é um chamamento, né, mas a questão é quem está chamando, o que está chamando. Eu acho que é um chamamento, mas é uma coisa interna, né, uma coisa que você tem que dar ouvidos principalmente a você, né? Muita gente acha que vocação é uma aptidão natural, uma inclinação, é uma certa facilidade, é uma certa competência, enfim, é um certo talento que a pessoa tem e já nasce com ela. Não é bem assim, certo? Eu, sinceramente, eu sou inclinado a não pensar por esse caminho desse lance de que seja uma coisa natural, e sim pensar de que vocação tem mais a ver com o desejo, né? Com uma coisa interna. E eu acho que o desejo também
é uma espécie de chamamento, né? O desejo que muitas pessoas, às vezes, chamam de força de vontade, né? A força de vontade que faz com que você supere as dificuldades. Então, eu acho que a diferença entre uma pessoa que somente quer uma profissão, ou quer fazer uma coisa, e uma pessoa que deseja fazer uma coisa, os dois terão dificuldades. A diferença é que quem tem o desejo realmente vai insistir na dificuldade. Digamos até que ele tenha mais facilidade por isso, porque ele realmente ou ela deseja muito isso. Então, ele pode sentir menos o peso da dificuldade, né? Ele segue, apesar da dificuldade, ele segue. E às vezes a dificuldade é o gás, né? O tempero que deixa até a coisa mais interessante, mas ele vai seguindo até conseguir o que quer. E muita gente às vezes até se defende, não, eu desisti daquilo porque não era, não tinha vocação, tal. Bom, talvez não tivesse desejo, né? Tinha vontade, mas não tinha desejo. E falando desse assunto ainda, né? Eu diria que ninguém está livre de, de criar uma imagem, né? Ou até, digamos assim, uma espécie de fantasia sobre as profissões. Eu acho importante a gente se imaginar, a gente fantasiar, né? Como parte do desejo, fazendo alguma coisa, né, em uma certa profissão, se imaginar como um médico, se imaginar como um professor, se imaginar como um juiz, se imaginar como um químico no laboratório, se imaginar como um empresário, se imaginar em qualquer profissão. Eu acho isso sadio, eu acho isso importante, eu acho que isso empurra, né, a gente, às vezes, para a gente insistir naquilo que a gente quer. Mas existe um lado que complica um pouco nessa questão da imagem que a gente faz de uma profissão, que é o problema de simplesmente ela não corresponder com a realidade. Às vezes a gente tem que pensar, quando fala de uma profissão, em que você está se baseando. Somente na imagem que você viu, por exemplo, em um filme, ou que você viu em um vídeo do YouTube, ou que você acompanha alguém que é daquela profissão e você acha que a profissão é somente aquilo que você está vendo daquela pessoa, né? Como eu falei, as carreiras são únicas. Ou você tem, além disso, também um conceito sobre a profissão. Eu acho que o importante é seguir um pouco o conceito da profissão. E o conceito da profissão a gente busca lendo, pesquisando sobre a profissão, certo? Então, eu acho que se desapegar um pouco da imagem de uma profissão, né, e partir um pouco mais para o real, para o concreto, do que faz aquela profissão, do quanto ganha aquela profissão, do quão ameaçada está de desaparecer aquela profissão, também é importante, certo? Imaginar-se naquela profissão é importante, né? Sem isso a gente não dá um passo à frente para tentar realmente conquistar a profissão, mas a gente não pode deixar de ter o pé no chão e ir para outros meios para ter informações sobre aquela profissão, certo? Bom, a partir disso, digamos que eu cataloguei aqui três tipos comuns, né, de alunos, de estudante, com relação a essa dúvida, né, sobre qual curso estudar, qual curso fazer na universidade, na faculdade, ou até mesmo um curso técnico, ou dos vários tipos de cursos técnicos que existem, certo? Bom, então, como aparece aqui, eu vou tentar explicar como aparece aqui nesse desenho que eu fiz, né? Os três tipos seriam o seguinte: os alunos que sabem o que querem, né? Eu vou destrinchar um por um.
os alunos que sabem o que querem, ou mais ou menos o que querem, não diria que mais ou menos, os alunos que realmente sabem o que querem, talvez eles tenham dúvida qual o curso exato, mas eles sabem a área, sabem mais ou menos a profissão que querem seguir. O segundo, os que não sabem o que querem exatamente, porque possuem, em geral, um excesso de afinidades, né? E muitas vezes são áreas muito díspares entre si. Por exemplo, pode ser um aluno que adore física, né? Quer fazer astrofísica, mas ele também adora direito. São áreas muito diferentes, né? Tanto de estudo quanto na questão profissional. E às vezes ele acrescenta um terceiro, um quarto, um quinto, e isso realmente acaba fundindo um pouco a cabeça do aluno. Esse grupo, esse segundo grupo, o que é o lado positivo é que, em geral, ele não sabe exatamente o que quer, mas ele já começa a saber o que não quer. E isso é um ponto positivo, mas vamos aprofundar mais na frente. E, finalmente, os alunos que não sabem mesmo o que querem, não fazem ideia, não conseguem se imaginar em nada, não conseguem se identificar com curso nenhum, com área nenhuma, com profissão nenhuma, né? Eu diria que são, infelizmente, alguns estudantes que estão um pouco mais perdidos com relação a isso. Então, são esses três tipos, né? Vocês podem visualizar, aqui eu fiz uma linha, né, entre os três tipos de estudante, essa linha que vai do Enem até a universidade ou faculdade, né? E vamos dissertar um pouco sobre cada um, né? Eu vou falar primeiro dos extremos e depois vou falar do segundo, que é o qual eu vou me ater mais, certo? Temos aqui na primeira ponta o, o tipo de aluno, o tipo de estudante, né, que estão decididos e, em geral, já estão decididos há muito tempo, né? Não sei se tem a ver com a vocação, pode ser que sim. Às vezes ele já se decidiu o que ele quer fazer quando era bem pequeno, né? Pode ser uma influência familiar, pode ser um sentimento que foi brotado, né, na infância, que foi plantado lá na infância, ele não sabe exatamente por quê, às vezes sabe por quê, mas em geral, eles não mudam de ideia. Eles, mesmo que eles não consigam, eles ficam focados naquela área, ou às vezes no curso específico, na profissão específica. O que eles podem ter dúvida, às vezes, é a especificidade da área. Por exemplo, pode ter um aluno que gosta, né, que já se decidiu a área da informática, mas ele está em dúvida se ele faz sistema de informações, ou se ele faz design gráfico, ou se ele faz, enfim, não sei muito as áreas da informática, mas ele às vezes só falta decidir qual área da informática exatamente seguir, aí ele vai usar outros critérios, talvez, inclusive critérios econômicos, né? Qual área que possa ter mais emprego, que possa pagar melhor, demanda, enfim. Mas, em geral, eles estão bem decididos, né? Estão bem encaminhados. E talvez essa decisão mais específica, ele pode fazer dentro da universidade já. Ele vai para a informática fazer uma coisa e vê que não era exatamente aquela área da informática que ele queria, e ele tenta trocar, mas ele não, em geral, não muda muito, né? É raro eles mudarem, principalmente de forma radical, certo? Isso é garantia, digamos assim, de sucesso, de que a pessoa vai ficar feliz, bem-sucedida? Não. Mas, pelo menos, essas pessoas, esses alunos, não estão afligidos no momento
do vestibular, né? Já tá, é uma questão resolvida, como eu disse no início. O terceiro caso, né, é a outra ponta aqui, o outro extremo, eu diria que é um caso delicado, né, porque, em geral, são jovens que, no fundo, não gostariam de ir para a universidade, né, não gostariam de fazer um curso universitário, não gostariam de ir para a faculdade. Não estou dizendo que são alunos que não gostam de estudar, às vezes não é isso. É que eles realmente não se sentem inclinados a isso, né? A enfrentar mais 4 anos ou 5 anos, ou seja lá quanto tempo na universidade. Eles não têm essa inclinação para passar tanto tempo estudando ou mais tanto tempo estudando, né? Mas aí tem a situação, né, que são as demandas sociais que acabam o obrigando. E o que eu estou chamando de demandas sociais? É a família, é o próprio meio escolar, é a própria preocupação com o emprego no futuro, né, que muitas vezes pede uma graduação, seja ela em qualquer área, mas pede. Enfim, é essa cultura que se criou no Brasil, infelizmente, de que você tem que ter uma graduação em alguma coisa para você começar a trabalhar, né? Isso é falso, isso é uma falsa cultura que se criou, não precisaríamos ter tantas graduações assim. Ter uma graduação também não te garante um bom salário, né? Às vezes nem um mestrado te garante um bom salário, nem um doutorado te garante, a questão é totalmente outra, certo? Mas são alunos que se veem pressionados a ter que fazer algum curso e é terrível para eles, né? O conselho que eu daria para esses alunos é que observem se não seria mais interessante os cursos técnicos, ou cursos que não sejam necessariamente na universidade, né? Existem vários tipos de curso técnico, e quando eu falo de curso técnico, não é somente aquele curso que você vai ser adestrado a fazer uma coisa, né? A seguir uma profissão. Existem cursos que são meio termo, eles são teóricos e técnicos ao mesmo tempo, né? Na universidade, em algumas universidades tem esses cursos, né? Eles são muito voltados para a prática, tem pouca teoria, e aí, quem sabe, possa ser um exemplo aí de que caminho seguir, né? Bom, e finalmente, o segundo caso, né, que eu deixei por último, é o caso que está no meio, eu resolvi me concentrar um pouco mais nele, porque eu acho que o assunto é um pouco mais longo. Eu diria que é um tipo de problema que, às vezes, eles padecem por um excesso de opções, né? Não é como no terceiro caso, que ele para ele é uma falta de opções, né? Ele não consegue se imaginar ou desejar um curso ou uma profissão. Geralmente, quem está nesse segundo caso aqui sofre dos excessos, né? Sofre de uma dúvida realmente ferrenha, né? E eu diria, né, que nesse caso, a primeira pergunta é: como eu faço para saber com o que eu mais me identifico, né? Eu acho que os alunos desse caso têm que se fazer essa pergunta, né? Quando eu era adolescente, eu também tive exatamente, eu me encaixei nesse segundo tipo aí. Eu tinha, eu gostava de muitas áreas e elas eram totalmente diferentes entre si. Por exemplo, eu adorava astrofísica e ainda continuo adorando, e eu adorava também psicologia, né, na época.
Ou seja, eu adorava uma coisa que sabia que requeria muito cálculo, né? A astrofísica requer muito cálculo da física, da matemática, e eu gostava muito e tinha mais facilidade, como continuo tendo, na área de humanas. Eu gostava muito de história. Eu gostava muito de geografia, né? Na época, a sociologia e a filosofia, pelo menos onde eu estudei, era muito fraquinha. Não tive uma boa experiência na escola. Mas eu via que eu tinha mais facilidade naquela área. Também gostava de biologia. Tinha facilidade com biologia e gostava de biologia, né? Então, fiquei nessas três opções aí. E aí eu me coloquei, né? Eu parei, eu acho que essa questão me veio mais no segundo ano, né? E eu disse assim, bom, eu tenho que inventar um método de como eu vou resolver esse problema. O vestibular está aí, no ano que vem eu já vou ter que me dedicar ao vestibular. Como é que eu resolvo, né? Meu método próprio foi o seguinte: eu já gostava de ler, e dali em diante eu passei a ler muito mais. Eu passei a ler tudo. Tudo que eu via pela frente, eu lia. Por quê? Eu, eu decidi que, através da leitura de variados temas, eu ia conseguir filtrar, eu ia conseguir decantar, aos poucos, aquilo que eu mais me identificava ou não. Então, eu fui vendo, por exemplo, naquela época, que os assuntos ligados a direito, né, quando eu via aquele excesso de lei, decorar lei, enfim, aquilo não me dava prazer em ler, certo? Então, eu já fui excluindo, eu disse, bom, direito já é uma área que eu não vou. A questão da astrofísica que eu falei, né, por exemplo, eu continuo gostando de astrofísica, mas tinha a questão do cálculo, e isso me afastava bastante. Bom, existe um lado puramente teórico, né, da, da física e da astrofísica, até hoje eu continuo gostando dessa parte. É um lado que a gente chama de qualitativo, né, o lado qualitativo da física, e que requer mais a compreensão lógica, digamos assim, e não necessariamente o número. E eu via que eu não tinha coragem de encarar, né? Eu disse, bom, será que eu consigo superar isso, essa ruma de cálculo, né? Essa ruma de disciplinas da matemática e fazer essa área? E aí eu vi que não, porque eu gostava da física, eu gostava dos assuntos relativos à física, continuo gostando, mas quando chegava nessa parte de cálculo, eu ficava, eu me acovardava, então já fui também riscando da lista. A área da biologia, né, ela, naquela época, eu pensei que ela poderia ter me levado ou para o estudo da própria biologia, ou para o estudo da medicina, né? E aí eu me fiz a mesma pergunta: será que eu vou me adaptar a estudar somente seres vivos, ir para laboratório? E quanto à medicina, eu pensei, será, já que não precisa dizer que medicina era o mais concorrido naquela época, e é o mais concorrido até hoje, eu me perguntei se eu estava disposto a dedicar boa parte do meu tempo, porque eu acho que tanto naquela época quanto hoje, para passar em medicina, você tem que se dedicar em todas as disciplinas. Tem que ser bom em biologia, tanto quanto você tem que ser bom em física, em química, em matemática, porque você tem que fazer em redação, porque você tem que fazer uma pontuação muito alta. E isso requer muita dedicação, né? Isso requer muito do seu tempo. E eu me fiz essa pergunta: será que eu estou disposto a dedicar todo esse tempo para tentar passar em medicina? Foi a primeira pergunta. A segunda foi: será que eu estou preparado para me frustrar uma vez, duas vezes, três vezes, como eu vi vários colegas que infelizmente não passavam de primeira, de segunda nem de terceira? E depois eu também tentei me ver como médico, tentei me enxergar na profissão,
né, e vi que eu não me encaixava naquilo, né, mesmo naquela época eu já percebi, tinha partes da medicina que eu gostava, achava bastante interessante, né, mas de forma geral eu não me vi fazendo aquilo. Hoje em dia eu percebo que ficou um resquício aí clínico, né, eu percebi que eu gostava da parte clínica, mas não necessariamente da parte clínica médica. E então foi com esses recursos que eu fui eliminando algumas algumas opções. Então esse é uma dica que eu dou, né? Leia de tudo. Se você realmente está em dúvida entre dois cursos ou profissões, três cursos, quatro, já que você tem esses em mente, foque nesses, comece a ler sobre esses cursos, sobre as carreiras, né? Bom, então, depois disso, o que foi que eu percebi? Que tinha áreas que eu gostava, tinha afinidade por curiosidade, né? Que são coisas que eu nunca abandonei, de vez em quando eu leio sobre essas áreas, mas não era exatamente aquilo que eu queria fazer, não era aquilo que eu queria levar para o resto da minha vida. Então, eu acho que a dica é tente perceber aquilo que você gosta somente por uma questão de curiosidade, ou seja, ligado ao prazer de estar lendo aquilo, de estar lidando com aquilo, e diferenciar com aquilo que você realmente talvez faça pelo resto da sua vida, ou talvez por um bom tempo da sua vida, né? Aquilo que você quer levar enquanto carreira. É, é importante também para tomar uma decisão que, além dessa coisa do sentimento com a carreira, a profissão, o curso, existe uma parte teórica muito importante, né? Que hoje em dia, além de você ler assuntos relativos à profissão, você pode também ver vídeos de profissionais falando. Hoje em dia é bem mais vasto, né, a quantidade de conteúdo sobre isso. Então, dê uma checada no que os profissionais da área falam. Temos que tomar uma decisão, não estou dizendo que é uma decisão o resto da vida, uma decisão única. Você pode muito bem entrar no curso e ver que não é aquilo e tentar um segundo ou tentar um terceiro, isso não é um problema, né? Já vi pessoas que tentaram áreas bem diferentes até realmente encontrar aquilo que quer estudar e quer fazer, e como eu falei, é um caminho muito único, mas eu acho que às vezes a palavra de alguns profissionais que estão aí há algum tempo na carreira é importante, né? Então, além de ler que os profissionais dizem, né, por escrito, vejam também vídeos de profissionais sérios, claro, né? Não vão ver daqueles tudólogos de YouTube, é tudólogo, que entende de tudo, que falam sobre tudo, que talvez mais lhe atrapalhe. Mas vejo realmente profissionais gabaritados na área falando sobre a profissão, né? Não tenham medo das dificuldades, não tenham medo de se frustrar caso você vá estudar e não ser aquilo exatamente aquilo que você imaginava. Um monte de gente já passou por isso, de estudar uma coisa e não ser exatamente como ele imaginou e tentar um segundo. Teve gente que insistiu e terminou o curso e depois foi fazer outro, aí vai de cada pessoa, né, da disponibilidade que ela tem para isso. Mas eu acho que se informar sobre a, a profissão, a carreira, é o caminho que vai dar, tem a probabilidade de dar menos errado, certo? Então, vejam, percebam essa inclinação própria, né, esse sentimento próprio com relação à identificação em cada área. Leiam coisas sobre
essas áreas para tentar diferenciar se não é uma questão mais de curiosidade que você tem da área do que realmente querer estudar aquilo, e se informem, né, com os profissionais que falam por escrito ou em vídeos do YouTube, por exemplo, sobre essas áreas. Então, pessoal, essas são algumas dicas que eu tenho para dar sobre esse tema, né? E não fiquem tristes ou desesperados se vocês não conseguem tomar essa decisão, certo? Eu acho que no Brasil a gente ainda é bastante privilegiado com relação a isso, porque se você não passar uma vez, você pode fazer outro Enem no ano seguinte. Tem países que isso não é possível, como o Japão, por exemplo. O ensino público ele só tem uma chance na vida. Outros países, como a Alemanha, os jovens têm que tomar uma decisão muito mais cedo, muito mais criança, né? Eu diria que não é nem bem uma decisão que eles tomam, é o encaminhamento que eles têm na escola, a própria escola separa aqueles alunos que irão para a universidade daqueles que farão curso técnico, é assim na Alemanha. Então, nosso caso ainda está tranquilo com relação a essa coisa do se enganar na profissão. Então, não precisam ficar tristes, desesperados com relação a isso, certo? Eu vou propor aqui, na próxima, gravar um outro vídeo falando mais ou menos sobre algumas tentações que alguns alunos têm na hora de escolher um curso ou uma profissão, né? Digamos que seriam mais ou menos 5 grandes tentações que o aluno incorre na hora de escolher um curso ou profissão, certo? Eu vou prometer isso para um outro vídeo, para muito em breve, ok? Muito obrigado mesmo, fiquem todos bem. Até mais.